Feche os olhos por um instante e imagine. Todas as versões da sua vida já existem. A vida em que você prospera, a vida em que você fracassa, a vida em que você é amado, ignorado, desperdiçado ou desperto. Todas. Como se fossem milhões de caminhos paralelos, silenciosos, aguardando apenas uma coisa: qual deles a sua mente vai escolher observar? Agora. E se eu te disser que você já está escolhendo? Não pelas decisões que você toma, mas pelos pensamentos que você repete, pela forma como você enxerga a si mesmo, pelo que você acredita merecer ou não. A ciência chama isso de colapso da função de onda. A espiritualidade chama de fé, de criação consciente. Mas independentemente do nome, a verdade é a mesma. A realidade não acontece. Ela responde. E a pergunta que fica é: responde ao quê? A sua força? Não. A sua religião? Não. Ela responde àquilo que a sua mente vibra quando ninguém está olhando. Os físicos descobriram que uma partícula pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, até que alguém a observa. Quando o olhar chega, ela escolhe um único lugar para existir. Antes disso, ela é todas as possibilidades. Depois disso, ela é uma só. Exatamente como a sua vida. Você não está preso. Você só está observando sempre a mesma versão de si mesmo. A mente cria a repetição cria a realidade, e a realidade volta para confirmar o que a sua mente sempre acreditou. Enquanto a maioria acha que pensamento é só pensamento, a física quântica revela: pensar é influenciar, sentir é programar, atenção é energia, e onde sua atenção descansa, a realidade nasce. Por isso existem pessoas que oram, mas continuam com medo, e nada muda. Pessoas que desejam, mas continuam vibrando escassez, e o universo responde com mais falta. Porque a mente diz o que você quer, mas a energia mostra quem você é. A mente é a lente, e a realidade é apenas o reflexo do que essa lente consegue enxergar. Tudo o que você vive hoje, absolutamente tudo, não começou do lado de fora. Começou dentro, num pensamento repetido tantas vezes que virou crença, numa emoção sentida tantas vezes que virou frequência. E uma frequência no universo é como um pedido silencioso. Atrai aquilo que combina com ela. Você já percebeu como pessoas que acreditam que sempre vão perder, perdem? Como quem tem medo de ser abandonado acaba sendo? Como quem diz isso é impossível para mim? Nunca vê acontecer? Não é azar. É programação. A mente cria uma imagem, o corpo sente essa imagem como verdade, e o universo devolve sinais que combinem com esse padrão. Não porque o mundo é cruel, mas porque ele é espelho. A física quântica explica que tudo é feito de energia vibrando em diferentes frequências. Sua mente também é energia. Seu pensamento é uma onda. Sua emoção dá peso a essa onda. E esse conjunto vira uma assinatura, uma espécie de senha vibracional. Com essa senha, você acessa uma das versões da realidade já existentes. E é aí que quase todo mundo erra. Pensam que criar a realidade é querer muito uma coisa. Mas querer não cria, vibrar cria. Você pode dizer: eu quero ser feliz. Mas se sua mente estiver presa no medo, sua vibração está dizendo o contrário. E a vida responde à vibração, não ao discurso. Pensa em um rádio. Você pode girar o botão e mudar de estação, mas se continuar sintonizado na frequência errada, vai ouvir ruído. Não porque a música não existe, mas porque você está no canal errado. Realidade funciona igual. A vida em que você é próspero já existe, mas você talvez ainda esteja sintonizado na frequência da escassez. A vida em que você é amado já existe, mas talvez sua mente ainda vibra rejeição, culpa ou medo de perder. A vida em que você é livre já é real em outra linha do tempo, mas você continua preso observando sempre a mesma. E é assim que a mente cria jaulas invisíveis. Você não precisa ver para existir, você precisa vibrar para viver. Quando você está em paz, portas se abrem sem esforço. Quando você confia, coincidências começam a se alinhar. Quando você muda o que acredita sobre si mesmo, o mundo muda a forma de te tratar. Não é mágica, é coerência entre dentro e fora.
As pessoas chamam de destino, sorte, milagre, universo, Deus. Mas a essência é a mesma. Você só pode segurar aquilo que combina com sua frequência. E talvez agora faça sentido perceber. Não é o mundo que nega. É a sua própria vibração que ainda está autorizando menos do que você merece. Existem pessoas que carregam dentro de si uma certeza tão silenciosa que a vida acaba obedecendo. Não é arrogância, não é autoajuda, é frequência. Elas não torcem para dar certo. Elas caminham como se já estivesse feito. E a realidade, cedo ou tarde, acompanha. Enquanto isso, outras vivem implorando, desejando, tentando convencer a si mesmas. Mas por dentro, algo diz: não vai acontecer para mim. E não acontece. Não por castigo, mas por coerência vibracional. A mente humana foi condicionada a acreditar no que vê. Mas na física quântica é o inverso. Você vê o que acredita. Existe um experimento chamado fenda dupla. Nele, partículas se comportam como onda, infinitas possibilidades, até que alguém observa. Quando alguém observa, a possibilidade colapsa em realidade. Ou seja, o observador cria o resultado. Na vida, acontece o mesmo. Tudo o que poderia ser continua sendo onda, mas aquilo que você observa com fé, atenção e emoção, isso se torna forma. Por isso o medo é tão poderoso, porque o medo é uma fé ao contrário, é acreditar intensamente no pior. Cada vez que você repete uma memória dolorosa, você reforça a linha do tempo onde aquilo existe. Cada vez que prevê fracasso, você visita mentalmente a realidade onde fracassa e se conecta a ela. E o universo responde: se é isso que você está vendo, é porque é isso que quer viver. E não adianta repetir frases prontas se dentro você ainda vibra escassez, rejeição ou culpa. A mente fala, mas a vibração revela. E o universo responde ao que é verdadeiro, não ao que é bonito. Mas aqui está o segredo que quase ninguém te conta. Você não precisa lutar contra pensamentos negativos, porque lutar é resistência, e resistência gera mais energia para aquilo que você quer evitar. O caminho não é combater, é observar e não alimentar. É perceber o pensamento chegar, respirar e dizer internamente: eu não preciso mais acreditar nisso. E nesse instante, você deixa de ser refém da mente e passa a ser observador dela. E o observador é quem cria, não o pensamento. Mas quem escolhe o que fazer com ele? Esse é um dos maiores segredos quânticos. Você não é o medo que sente, é a consciência que percebe esse medo. A partir do momento em que você se torna o observador da própria mente, você ganha o poder de escolher outra frequência. É nesse ponto que a mudança começa. Não quando tudo melhora por fora, mas quando você muda a maneira como enxerga por dentro. Quem muda a forma de ver, muda o que vê. Essa é a chave. Você já reparou como a vida muda quando você muda por dentro? Mesmo que nada por fora tenha se transformado ainda? De repente o medo não manda mais, a urgência desaparece, o desespero cala e, curiosamente, é nesse silêncio interno que as coisas começam a se alinhar, porque a realidade não responde ao seu desejo, responde ao seu estado. Você pode querer uma vida nova, mas se continua vibrando como a antiga, nada se move. Quer prosperidade, mas vibra escassez. Quer amor, mas vibra medo de ser rejeitado. Quer liberdade, mas vibra culpa. E a vida, obediente e neutra, apenas devolve a correspondência da sua vibração. A mente é a antena. O coração é a frequência. A realidade é o eco. E esse é um dos segredos mais profundos. Você não cria o que quer. Você cria o que acredita profundamente. E aquilo que você acredita, você sente. E aquilo que você sente, você transmite. E aquilo que você transmite, volta. Não importa o quanto você ore, afirme ou declare. Se no fundo você ainda vibra medo, sua oração chega ao universo como pedido e também como dúvida. Como se você dissesse: eu quero tanto isso, mas, sinceramente,
eu não acredito que é para mim. E a vida responde: então não é. Mas algo extraordinário acontece quando você muda sua postura interna, quando a confiança deixa de ser frase e vira respiração, quando você ora e, em vez de esperar com ansiedade, apenas permanece presente, acreditando, sem exigir sinais, sem implorar provas, sem acelerar o tempo. Essa confiança não é passiva, ela age, mas não age por medo, age por alinhamento. Você não corre para fazer dar certo, você caminha porque já confia que está a caminho, e é aí que os sinais aparecem. Coincidências deixam de ser acaso, pessoas certas cruzam o caminho, portas que antes estavam trancadas se abrem, não porque você forçou, mas porque você combinou com a frequência daquilo. Alguns chamam de sorte, outros chamam de Deus, outros de campo quântico. Mas no fim, tudo está dizendo a mesma coisa. A vida não entrega o que você deseja, entrega o que você sustenta por dentro. Não é sobre pensar positivo o tempo todo. É sobre ser honesto com o que sente, mas escolher não alimentar o que te destrói. É sobre observar o medo, mas não obedecer a ele. É sobre aceitar que existe algo maior operando por trás e que a sua parte não é controlar, mas alinhar. Porque quando o coração para de resistir, o universo para de esperar. Chega um momento em que você não quer mais só entender a teoria. Você quer viver a verdade. Quer sentir na pele o que significa criar realidade com a mente desperta. E é aqui que os segredos quânticos deixam de ser conceito e se tornam prática. Mudar a realidade não começa com força, começa com consciência. Você não precisa destruir quem era, só precisa parar de alimentar a versão de si que vive com medo. Porque toda vez que você repete a mesma reação, o mesmo pensamento, o mesmo discurso de derrota, você está dizendo ao universo: quero continuar existindo nessa linha do tempo. Mas você pode escolher diferente. E escolher não é magia, é decisão repetida. É acordar e observar seus pensamentos antes de acreditar neles. É perceber quando sente medo e mesmo assim escolher a calma. É sentir a mente tentando prever o pior e responder com: eu não sei como, mas eu confio. Eu continuo. Nesse instante, a vibração muda. E quando a vibração muda, a realidade precisa se reorganizar. Não é rápido, não é barulhento, é sutil, como o amanhecer. Você não vê o sol nascendo, mas de repente percebe que está claro. Assim é a vida quando a consciência desperta. As coisas que te prendiam perdem força. As pessoas que não combinam mais com você se afastam. O que antes te paralisava vira aprendizado. E a realidade começa a responder com sincronicidade, clareza, oportunidade. Alguns chamam de milagres, outros de física quântica. Bashar chamou de acordar para a frequência do seu eu mais elevado. Mas no fundo tudo está dizendo a mesma coisa. Você cria aquilo com que escolhe se alinhar. A mente pode continuar trazendo medo. Ela foi treinada para isso. Mas agora você sabe, você não é o medo. Você é quem observa. Você é quem escolhe. E o observador é quem cria. A pergunta que fica é simples e poderosa. O que você vai continuar observando dentro de si? A velha história que te limita? Ou a nova frequência que te liberta? Se isso despertou algo em você, não volta para o automático. Se inscreve e continua aqui. A gente só muda quando permanece perto do que desperta.